Olá, povo lindo de Deus. Vamos estudar a palavra, vamos estudar mais um texto da palavra de Deus. Hoje eu escolhi um tema para falar com vocês. Quem é o Cristo? Quem é Jesus, o Cristo, para você? E nós nos baseamos lá em Mateus 16, no versículo 13, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? A pergunta de Jesus ali dá a impressão que ele está querendo, está muito interessado em saber, né? A opinião da multidão, o consenso da multidão. Mas essa pergunta tinha um propósito. Jesus queria chegar a algum lugar com essa pergunta. Não era muito interesse sobre o que a multidão pensava dele. Era chegado um grande momento, a cruz estava se aproximando e Jesus precisava se revelar aos discípulos. Jesus precisava que os discípulos entendessem isso. Ele precisava fazer essa revelação. Nós vemos no ministério de Jesus que vários momentos, ali quando ele celebra a Páscoa com os discípulos, ele faz essa revelação de uma forma ali bem contundente, em vários lugares. E nessa hora, Jesus quer se revelar também. E até hoje, quando a resposta dos discípulos foram, uns dizem que é Elias, outros João Batista, né? Outros Jeremias, ou um dos profetas. Hoje, quando se faz essa pergunta, existe também essa confusão. O povo apela logo para o lado do Jesus histórico. Todos conhecem o Jesus histórico, que viveu aqui na terra, que nasceu aqui, filho de Maria, Jesus de Nazaré, né? Outros falam filho do homem. Muitos crentes ainda tratam Jesus como filho do homem, como Jesus de Nazaré. Muitos crentes. Por isso é que Jesus precisava saber dos seus discípulos. Porque tem muitos discípulos de Jesus hoje aqui, estão na rodinha dos discípulos, então estão enchendo o templo, mas não sabem nada do Cristo ressuscitado. Falam, acham até bonito, eles falam. Mas Jesus, o Cristo ressuscitado, mas não vivem, não pregam como se soubesse, né? Profundidade. Então, hoje se faz essa pergunta e acontece igual naquela época, né? Mas o que nós precisamos entender é que nós não podemos seguir o curso da religião. Nós temos que ter convicção na nossa resposta. E nós precisamos, para isso, nós temos que ter intimidade com o Cristo ressuscitado, para conhecê-lo como ele é e para que ele cada dia se revele mais a nós. E a intimidade do Senhor, meus irmãos, é com os escolhidos, realmente. Tem muitos crentes, o número de crentes é muito grande, mas escolhidos não se vê muito, não. Então, em outro momento que Jesus está querendo se revelar igual agora, como agora, vocês vejam que Pedro diz para ele: não, Senhor, de forma alguma aconteça isso contigo. Então, vocês vejam que eles precisavam dessa revelação, porque estando com Jesus, ainda Pedro foi chamado até de Satanás, para trás de mim, Satanás. Aí as pessoas pensam: olha, ali foi Satanás que falou pela boca de Pedro, acha que era uma criatura. Não. Satanás quer dizer espírito opositor. Pedro, com aquela atitude, estava se opondo a Jesus, o fato de Jesus ir para a cruz. Então, quando Jesus começa a ensinar, Jesus diz: para trás de mim, espírito opositor, que é Satanás, tá bom? Aí Pedro diz: de modo nenhum. Por quê? Porque ainda faltava aquela intimidade completa com Jesus, que Pedro só vai adquirir mesmo bem mais tarde. Bem mais tarde. Vou fazer também um estudozinho sobre isso. Os crentes se preocupam muito, queridos, em buscar poder. Eu vou na igreja buscar poder. Olha, vai ter uma reunião de poder, uma noite de jejum em busca de poder. Vamos para o monte buscar poder. Os crentes não querem saber de ter intimidade com Jesus, não. Com o Cristo ressuscitado. Eles querem buscar poder. Poder todo mundo quer. E a pergunta hoje continua a mesma: quem sou eu para vocês?
Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é o Cristo de Deus para você? E as respostas são as mais variáveis possíveis. Por quê? Porque falta intimidade. São tantos segmentos religiosos, tantas igrejas. Por que isso? Porque cada um vê Jesus de um modo. E justamente isso que ele estava querendo corrigir naqueles discípulos. Então Jesus chega ao seu propósito. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E nesse versículo, nesse capítulo 16 de Mateus, né, veio a resposta que mudou o curso das coisas. Assim como mudou a história no passado, pode mudar a nossa história hoje, se nós buscarmos conhecimento do Cristo ressuscitado. Porque Pedro agora responde certo. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo: tu és o Messias esperado por nós. Vocês sabiam que os judeus não acreditam que Jesus era o Messias? Não, os judeus dizem que aquele Messias foi um Messias criado por Roma. Não é o Messias prometido para os judeus. Mas por que isso? Porque em vários textos na Bíblia, ou quase todos os textos, aponta que o Messias viria da família de Davi, do trono de Davi. Então eles esperam um herdeiro que vai ocupar um trono que nem tem mais. Hoje eles não têm monarquia mais, mas eles esperam aquele Messias. Eles não olham para o Messias que Isaías profetiza, né? Homem de dores. Não é esse que eles querem. Eles querem um Messias que já viesse vencedor. Nós sabemos que Jesus já veio vencedor, porque nós temos intimidade com Jesus. Então vejam bem, Pedro responde que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele falou que era o único Deus que se manifesta da maneira que realmente nós precisamos que ele se manifeste. Jesus veio, fez tudo o que tinha que fazer, realizou o está consumado na cruz do Calvário. Então, meus queridos, cá para nós, Pedro tinha todo esse entendimento. No outro vídeo eu falei sobre a fagulha de conhecimento para Pedro, né? Que Deus dá ali na hora que ele quer. Vocês vejam que acontece a mesma coisa aqui. Pedro sozinho não tinha todo esse entendimento, mas o Espírito Santo lhe revelou. Tanto é que Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus nos revela, vem essa fagulha de conhecimento para as nossas vidas. Então, claro que Pedro já tinha visto Jesus realizar muitos milagres, mas só o Espírito Santo lhe trouxe à memória aquela revelação ali no momento do batismo, né? Em que vem aquela voz do céu e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pedro lembrou rapidinho e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, veja, você não pode conhecer apenas o Jesus histórico, deve conhecer também. É história, faz parte da história. Precisou passar por aquilo para ser o nosso Cristo ressuscitado. Mas você não deve conhecê-lo apenas como Jesus de Nazaré, como o filho de José, o Ben Yosef, mas você deve reconhecê-lo como o Cristo de Deus, o Cristo ressuscitado. E então você precisa saber que Jesus já sabe a opinião da multidão, já sabe a opinião dos discípulos, agora ele quer saber a tua. Meu querido, quem é Jesus para você? Quem é o Cristo ressuscitado para você? E só nos momentos de intimidade com ele é que o Espírito Santo vai te revelar, né? Olha, Jó, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora o conheço face a face. É assim que Jesus quer se revelar para nós. E aí, então, Pedro afirma, né? Jesus afirma: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Bar, filho. Jonas era o pai de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Também eu te digo que tu és Pedro, palavras de Jesus Cristo. O que Jesus estava dizendo? Tu és uma pedrinha e eu sou a rocha. Você é uma pedrinha que faz parte dessa rocha, que sou eu. Essa declaração que você fez, tu és o Cristo. Queridos, há um alicerce. Existe um alicerce. Existe uma rocha. A igreja de Jesus Cristo é edificada nessa rocha e só sobre essa rocha. Não aceitem que ninguém diga o contrário para você.
Ela é edificada sobre essa rocha que é o Cristo ressuscitado. Não esse Jesus que as igrejas pregam, o Jesus de Nazaré. Não esses ensinamentos que a igreja dá. Elas dão ensinamento que Jesus viveu na lei. Jesus perguntou porque desejava se revelar mais e queria saber como estava o coração dos seus discípulos. Mas mesmo assim os discípulos duvidaram, sentiram medo. Ele passou pela cruz, que foi um grande processo. Os discípulos assistiram tudo aquilo. Eles não entenderam quase nada sobre a transição dos dois pactos, queridos. Muitos dos discípulos de Jesus daquela época morreram sem entender completamente a transição dos dois pactos, o qual Jesus chamou Paulo na estrada de Damasco. O preparou porque era difícil. Paulo vai dizer que o evangelho que Jesus revelou a ele eram palavras inefáveis, que não eram, nem o homem pode entender. Como que você hoje quer teimar, quer brigar, quando a gente diz que você não está entendendo quase nada da transição dos pactos? Ainda hoje, os crentes não estão entendendo quase nada da transição dos dois pactos, porque é um grande processo. Jesus passou pela cruz, mesmo assim. Rasgou o véu, mesmo assim. Só com a derribada do templo, só com o juízo final acontecendo sobre Jerusalém, é que os crentes começaram a viver. Mas depois entrou uma certa igreja na história do cristianismo e voltaram tudo para estaca zero, e até hoje. E veio a reforma, e houve uma reforma. Saíram do romanismo, mas trouxeram o romanismo dentro. As igrejas estão cheias do romanismo, as igrejas estão cheias de lei. Nós vemos dentro da igreja menorá, os querubins pintados na frente da igreja. Meu Deus, não entenderam nada dessa transição do pacto para a graça. Os líderes estão aí ensinando, são cegos guiando cegos. Jesus quebrou na cruz toda a nossa maldição. E os pastores estão ensinando o crente como se livrar da maldição de objetos. Ah, Senhor, os pastores pegam livros escritos por pessoas que são mais feiticeiras do que evangélicos, porque são tão supersticiosos, e ensinam essas apostilas para a igreja. Meu Deus do céu, com a Bíblia tão rica, tanta coisa da graça para ser ensinada, e os pastores estão ensinando apostilas para suas igrejas, apostilas supersticiosas, cheias de superstição. Cristo já quebrou na cruz a nossa maldição. Nós não estamos mais debaixo de maldição. Nenhum de nós está debaixo de maldição. Cristo já quebrou a maldição de toda a lei na cruz. Tudo que quer nos subjugar está quebrado na cruz do Calvário, seja o que for. Seja ordens humanas, sejam estatutos humanos, sejam objetos, sejam superstições, tudo está quebrado na cruz do Calvário. Hoje é a lei da semeadura e da escolha. Aquilo que eu semeio, eu colho. Mas eu não tenho que colher o que o outro irmão semeou, não. Eu tenho que colher o que eu semeei. Aquilo que o outro semeou, recebeu a lei da colheita, deixa lá. Eu sigo aqui louvando ao meu Deus, porque ele quebrou toda a minha maldição na cruz do Calvário. Então Deus chamou o apóstolo Paulo para formar a sua igreja, porque os crentes não tinham entendido nada. E hoje a igreja tem respondido como multidão. Ah, eles dizem que tu és isso. Olha, aqui ensina que não tem que fazer isso, que não tem que fazer aquilo, que o crente não deve fazer isso. Está respondendo como multidão. Não responde com aquela certeza do estar consumado de Cristo na cruz. Deus chamou, preparou o apóstolo Paulo, formou a sua igreja. E a igreja continua respondendo como a multidão. Mas Deus tem levantado um povo, queridos. Deus tem levantado um povo para trazer a sua igreja de volta ao verdadeiro propósito. Deus tem levantado esse povo. E o verdadeiro propósito de Deus é que o seu povo viva em graça. Confie apenas no Cristo ressuscitado, no poder de Deus e em nada mais. Viva na graça, meu querido irmão. Graça sobre graça. Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo de Deus para você? Que Deus te cubra com toda a bênção do conhecimento
do dom do discernimento. Graça sobre graça.